O que são especificamente as doenças respiratórias? Queria que você me contasse um pouquinho delas e como funciona o sistema respiratório, o pulmão humano, desde a gestação, os primeiros anos de vida. Bom dia, Lara. Prazer Bom estar aqui dia. também. Realmente é um assunto muito importante, principalmente para as mamães, né? Porque é sempre uma preocupação com os nossos pequenos. As doenças respiratórias são muito frequentes. Então, o que que são doenças respiratórias? São doenças que afetam o sistema respiratório, né? Vias aéreas, pulmões. Mas para a gente entender isso aqui um pouquinho, eu vou melhor, né? Eu vou falar um pouquinho de como é composto o sistema respiratório. Então, Perfeito. o sistema respiratório ele começa pelo nariz, né, pelas fossas nasais. Então, eu brinco com meus pacientes e falo assim que o nariz tem uma função muito mais importante do que enfeitar ou enfeiar o rosto da pessoa. Então, as fossas nasais elas têm a função de umidificar, aquecer e filtrar o ar. Então, a partir daí a gente já entende que o nariz exerce uma função extremamente importante nesse processo respiratório. Porque se a gente não respira pelo nariz, se o nariz está entupido e o ar não passa pelo nariz, você já vai respirar um ar seco, sujo e frio, né? Não aquecido, não umidificado e não filtrado. Pela E boca seria quando o nariz está entupido? isso, se o nariz está entupido, a gente respira pela boca. Então você já vai alterar a fisiologia normal do trato respiratório. Saindo das fossas nasais, a gente passa para faringe, laringe, que é a parte inicial, né, logo após o nariz, que depois vai para a traqueia, que é o principal tubo que leva o ar para os pulmões, e a traqueia se bifurca nos brônquios, que em seguida vão se ramificar em bronquíolos, que são menores, né, maior quantidade, mais finos, e termina nos alvéolos, que é onde se dá a troca gasosa. Então, na verdade, todo o trato respiratório é muito importante nesse processo, mas onde acontece a troca do gás carbônico pelo oxigênio é no alvéolo. Então, entendendo isso, a gente pode entender um pouquinho melhor as doenças, E que o eu vou falar um funcionamento, pouquinho né? para frente, né? Tanto o funcionamento do processo respiratório, quanto as doenças respiratórias mesmo, de maneira geral. É importante também falar, eu acho, que o desenvolvimento do sistema respiratório ele normalmente se completa por volta dos 3 anos. Então, por isso é que até essa idade, as viroses, as doenças respiratórias, né, não só viroses, mas as doenças respiratórias têm um aspecto mais importante e mais grave. Porque se a doença acontece nessa fase, além de ter uma repercussão maior, ela tem também uma possibilidade de deixar sequela, porque é onde está ainda acontecendo o desenvolvimento do sistema respiratório. E Perfeito. nessa fase também, as vias respiratórias são mais estreitas, mais curtas e em menor número, Por conta do tamanho do ser por humano? conta do tamanho mesmo do Então, até bebê, 3 anos. desse crescimento, Por exatamente. isso que é tão preocupante, né? Que Por isso deixa isso. literalmente as mães de De doidas, cabelo cabelo em em pé. pé. Por isso que, por vezes, um simples resfriado num bebê, a criança fica muito abatida, porque respira mal, o narizinho, as fossas nasais são muito finas, os brônquios são muito finos, e isso traz uma repercussão maior, e realmente é motivo de grande desconforto para as mães. É, eu percebo que isso é uma preocupação que vem desde do período da gestação, né? Isso. Porque eu lembro assim, quando eu estava grávida, né? Que tem aquele período assim, nossa, o seu bebê ele tem que, para ele nascer saudável, o pulmãozinho ele tem que ficar completo. A gente que é leigo entende que a obstetra já fala isso, Isso. porque a gente sabe que os problemas respiratórios, já nesses primeiros meses e nos primeiros anos, eles podem sim se agravar. Então, a Uhum. prematuridade é um fator de risco, né, É para um doenças ao longo da vida, você diria? Sim, é um fator de risco, porque justamente afeta o desenvolvimento pulmonar. Como eu falei, o desenvolvimento do trato respiratório, basicamente do pulmão, né, ele acontece ao longo da gestação e da primeira infância. Então, se o bebê nasce prematuro, as vias aéreas ainda estão mais estreitas, em menor número ainda, e é bom lembrar que na gestação o pulmão está cheio de líquido. Então ele precisa estar preparado para quando o bebê nascer, acontecer o primeiro processo respiratório. E aí o pulmão se abre
e a criança vai respirar. Se não tem maturação do pulmão, esse processo vai ser problemático. Tende a ser problemático. E é por isso que nos grandes prematuros, os grandes prematuros são um grupo de risco para doenças respiratórias, assim como outros grupos que a gente com certeza vai falar mais para frente. Perfeito. E é uma vida inteira de preocupação ou isso é exagero? Um neném que nasceu muito prematuro, o pulmãozinho dele a mãe tem que estar sempre de olho? Então, aquilo que eu Histórico, falei, né? Não, é uma preocupação na primeira infância. A criança passou os 3 cresceu anos. bem, saiu daquela fase, chegou até os 3, 5 anos, não teve nenhum problema, vai embora. Tem Perfeito. crianças prematuras que se desenvolvem completamente bem. E é importante esclarecer que eu estou falando aqui do grande prematuro. Né? Crianças com 34 semanas, gestações de 34, 36 semanas, não tem grande problema. E você faz um acompanhamento pré-natal efetivo, né, com um profissional competente, ele vai também poder te orientar. Existem medicamentos que aceleram a maturação pulmonar, então isso tudo pode ser visto com o ginecologista obstetra. Perfeito. Quando a gente fala de doenças respiratórias, queria que agora você me explicasse um pouquinho mais quais os principais riscos que elas apresentam. Uma simples gripe. É só uma virose. É só um desconforto. O que ela pode virar que pode ser arriscado? Então, para a gente falar falar de complicação, eu acho que é importante a gente falar quais são as principais doenças. Perfeito. Né? As principais doenças respiratórias que acometem as crianças. Então, a gente tem o resfriado, a gripe, temos o Covid, que hoje é uma realidade, né? Temos a bronquiolite e a pneumonia. São as principais doenças. Tem outras, laringotraqueobronquite, tem otite, sinusite, mas estão dentro dessas principais doenças que eu falei. Então, vamos começar falando um pouquinho do resfriado, que é a coisa mais comum. Né? O resfriado acomete geralmente vias aéreas superiores, nariz, né, e garganta. Geralmente é autolimitado. As principais causas são virais, vírus, aliás, é sempre viral, né? Vírus sincicial respiratório, adenovírus, rinovírus, e são doenças mais benignas, mais brandas, vamos dizer assim. Eu estava com essa palavra na cabeça. Isso, mais brandas. Então, a criança geralmente vai ter coriza, nariz entupido, a garganta irritada. Fica incomodada, grita, chora, Isso. aí já incomoda. Aí já é o contexto da criança, né? Qualquer coisa que tem, já chora, fica mais irritada. E eu acho que é isso que angustia demais a mãe. Que não necessariamente é algo super grave. Que não necessariamente. Exatamente. Os resfriados geralmente são autolimitados. Né? Bastante líquido, lavar nariz, deixar a criança hidratar bastante, alimentar bem. É uma doença que se resolve, na maioria dos casos, de forma espontânea. Perfeito. Pode complicar? É importante lembrar que sempre pode. Não é comum, mas pode complicar. Depois do resfriado vem a gripe. Posso só perguntar uma coisa? Claro. Quando ela pode complicar? Eu acho que isso interessaria as mães. Existe algum sinal, alguma dica que você poderia dar para quando acontece essa complicação? Porque a partir do momento que a gente se tranquiliza, por exemplo, eu tenho mãe médica, né, de criança. Ela fala assim, é um resfriado, mas observe. Ela sempre fala assim, continua observando o estado geral, os sinais vitais. Eu sei até os termos. Os meus amigos médicos falam assim, nossa, você sabe os termos? Eu falei, sim, porque eu observo muito. Então, observa os sinais vitais e o estado geral. Isso. Só que quando que tem que ligar a chavinha dessas mães para ver que pode estar agravando o que piorou? Acho que virose é uma pedra no sapato das mães, né? Porque todo mundo, o médico tudo fala que é virose. Aí acha que a virose tá tudo bem, mas aí eu vi que não é. Exatamente. Então, essa pergunta é ótima. Quando que a gente precisa ficar mais atento? Aliás, ficar atento sempre. Mãe é aquela coisa que fica o tempo todo ligada. Né? Aquela pessoa que fica o tempo todo ligada. Agora, meu filho está resfriado. Então, o que a gente precisa observar? A febre que não baixa depois de 2, 3 dias. A criança começa a tossir, está tossindo, começa a tossir mais, começa a ter secreção. A criança está cansadinha. Cor da secreção tem diferença? Na verdade, tem, mas não é uma coisa que é matemático, entendeu? A gente médico pergunta muito, né? A secreção está clara, a secreção está escura. A secreção clara geralmente é mais compatível com doença viral,
Quando a doença complica, a secreção tende a ficar mais escura, amarelada, esverdeada, mas eu acho que na criança o principal são os sinais mesmo de alerta, são em relação ao estado geral. Perfeito. É a alimentação, é a criança que está cansadinha, é aquela criança que não está brincando normal, e em casos mais graves, que aí assim, né, a criança que está respirando mal, tem tiragem, que é quando as costelas ficam afundadas, mas aí, gente, já está muito grave, né? Então, eu acho que é mais o estado geral. Perfeito. E a gente saber que o quê? A criança precisa ser examinada. Então, foi hoje no médico, é virose, não fica nervosa com o médico. Se o médico examinou seu filho direitinho, ele tá certo, não pode dar antibiótico para todo problema que a criança, toda virose que a criança tem. É confiar no profissional que você escolheu. Exatamente. Né? Se é um profissional bom. Exatamente. Claro. Escolhe o profissional da sua confiança e, se possível, tenha contato sempre com o mesmo profissional. Ele vai examinar seu filho hoje. Se amanhã e depois não estiver bem, ele vai examinar de novo. É isso que dá pra gente a certeza de estar fazendo um acompanhamento e uma assistência adequada. Perfeito.